Quantas pessoas sonham em ter o seu próprio negócio? Trabalham numa empresa e estão cansados e sonham, né, serem patrão e não empregados. Será que esse é o seu caso? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre a vocação, sobre empresas. Será que você veio para ser patrão ou veio para ser empregado? Porque isso depende muito do perfil de personalidade de cada um. A pessoa sonha em sair da empresa, já está cansado, chega em casa esgotado, não tem final de semana, né? E quando de repente é demitido do emprego, a pessoa fica sem chão. Por que eu, né? Mas você não queria tanto? Você não sonhava em acordar mais tarde e ter os seus domingos sem ficar esquentando a cabeça, pensando no que você iria fazer na segunda, sem ter aquela pressão do chefe, né? Do seu chefe que vivia pegando no seu pé? Mas quando chega a sua vez, você fica perdido. E aí começa a mandar currículo e se não dá certo, logo no começo, pronto, pega aquele fundo de garantia, aquele dinheiro que você acumulou em todos os seus anos de trabalho e fala, agora eu vou montar o meu próprio negócio. E não tem o cuidado de fazer uma análise, né? Porque todos nós temos características e tem pessoas que realmente não nasceram para chefiar, para mandar. Ou se realmente quiserem, né, ter o seu próprio negócio, entender que cada pessoa tem um dom, né? Então, às vezes você abre um negócio qualquer, mas você precisa ter alguém para administrar, porque você não é um bom administrador. Isso aconteceu comigo há anos atrás, quando eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Eu sabia aquilo que eu fazia, eu vendia, né? Sabia vender roupa, gostava muito do que eu fazia, né? Porque tem muito isso também, né? Às vezes a pessoa nem gosta daquilo que faz e acaba se aventurando em ter um negócio. Muitas vezes até ingressando numa empresa familiar ou até fazendo um concurso público, onde ela vai ter um salário, né, garantido para o resto da vida, onde ela ouviu sempre a família falar, faz um concurso público, porque você vai ter aquele dinheiro garantido, né? Mas a pessoa odeia o que faz. Ou começa a trabalhar por um acaso num banco, começa como caixa do banco, e de repente vai subindo de posto e chega numa gerência, a pessoa detesta o que faz, trabalha sobre pensão, mas ela está lá, ela precisa daquele dinheiro, né? Será que isso aconteceu já com você? Então, antes de você se decidir a abrir o seu próprio negócio, né, se é isso realmente que você quer, primeiro você precisa entender que você tem habilidades, né? Você é bom para quê? Para organizar, para gerenciar, para se comunicar, né? Nem sempre o negócio que você inicia, você tem necessidade de ter uma sociedade, né? Porque quando é uma sociedade, cada um vai ficar no setor que mais se adequa à sua personalidade, né? Mas se você realmente vai trabalhar sozinho e você não tem, por exemplo, como eu, a habilidade de organizar, você tem outras habilidades, coloca alguém, né? Um funcionário, um gerente, alguma pessoa que tenha esse dom que possa te ajudar a administrar o seu negócio. Ou antes de você se aventurar, vai fazer um curso, né? O Sebrae tem cursos para você aprender se você tem ou não habilidade para executar aquele negócio, porque o negócio é um todo, né? Não é só vender, você tem que saber comprar, você tem que saber o momento certo para você ter uma ação, lançar um produto, enfim, né? Dependendo do negócio, é importante você ter primeiro conhecimento, em vez de você sair correndo, pegar o teu fundo de garantia e já montar o seu negócio sem realizar uma pesquisa e tudo mais, né? Então não tenha pressa. Você trabalhou tantos anos naquela empresa, você estava cansado, você estava estressado, descansa um pouquinho, se permita, né? Dormir um pouquinho até mais tarde, que era isso que você reclamava, que acordava muito cedo, né? Sai de férias, vai arejar a cabeça, vai, né, se permitir um pouco de lazer. Quantas pessoas trabalham anos e anos numa empresa
e nunca tiraram férias, né? Ou tiravam poucos dias de férias. E na hora que estão ali sem, né, ter uma atividade rotineira como tiveram há tantos anos, acabam ficando perdidos, sem saber que rumo devem tomar e acabam tendo ações precipitadas. Então, primeiro, calma, calma, não tenha pressa, né? Você não vai morrer se você ficar um mês em casa, se ficar 2 meses em casa. Elabora bem aquilo que você quer e se realmente você quer ser o dono do teu negócio, o mapa numerológico vai identificar se você realmente tem o dom, se você tem a habilidade e principalmente se você está no momento de empreender, né? Então, os números principais, né, quando a gente faz um mapa numerológico, nós temos 5 números que são os pilares do mapa e que te identificam com certeza. E juntando todos esses números, né, analisando cada um desses números, nós vamos entender qual é a tua vocação. Então, é o número da alma, que é a soma das vogais, né, ou motivação, como queira chamar. O número do destino, ou missão, ou propósito, que é a soma do seu nome mais o sobrenome. A soma da sua data de nascimento, dia, mês e ano de nascimento. E o dia também, o dia é super importante, né? O dia que você nasceu revela as suas habilidades também. Então, por exemplo, se você nasceu nos dias 1, 10, 19 e 28, você tem a habilidade de liderança, com certeza. Ou você é uma pessoa muito criativa, né? Se você nasceu nos dias 2, 11, 20 e 29, você já não é aquela pessoa que veio para colaborar, né? De repente você não tem o dom da liderança, né? Se você nasceu nos dias 3, 12, 21 e 30, você tem o dom de se comunicar ou de criar, né? Então, você tem a habilidade em exercer uma atividade onde você crie, onde você venda, né? Onde você use a sua palavra, a sua comunicação ou a sua criatividade. Se você nasceu nos dias 4, 13, 22 e 31, você tem a habilidade de organizar. Então, com certeza, você é um bom organizador, ou deveria ser um bom organizador, né? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa tem no dia de nascimento aquele número que mostra uma capacidade que ela possa ter, mas ela tem outros números que destoam do mapa, né? Então, a gente tem que elaborar um estudo por inteiro, né? Nunca por um número individual, porque muita gente pergunta, que número eu sou? Você não é um número, você tem números que fazem parte de um conjunto, que fazem parte do teu nome, né? Do teu propósito de vida e do caminho que você veio trilhar, né? Se você nasceu nos dias 5, 14 e 23, você precisa exercer atividades em que você não tenha rotina, porque você gosta de movimento, você gosta de liberdade. Então, de repente, aí você trabalhar com turismo, com vendas, né? Você pode ser um advogado ou exercer uma profissão em que você possa sair, que você possa lidar com pessoas, porque você tem esse carisma, né? Você tem carisma para lidar com pessoas e você também tem muita criatividade. Se você nasceu nos dias 6, 15 e 24, você tem habilidade para orientar, né? Então, esses dias trazem inúmeras profissões que você poderia exercer. Então, por exemplo, você pode ser um psicólogo, você pode ser um terapeuta, você pode fazer medicina, psicologia, você pode trabalhar com moda, com beleza, com estética, né? Porque normalmente as pessoas que têm os 6 têm muito bom gosto. E também trabalhar com pessoas e não com papéis, né? Eu acho que as pessoas deste dia são talentos desperdiçados quando, por exemplo, vão trabalhar num lugar onde tenha que ficar na frente do computador fazendo planilhas. Lidar com pessoas é o seu melhor, com certeza. Se você nasceu no dia 7, 16 ou 25, você veio para estudar, para buscar conhecimento, para aprender, né? Então, dependendo do restante do teu mapa, você pode ser um professor, você pode ser um psicólogo, né? Você pode trabalhar em alguma área técnica, né, de pesquisa. Eu, por exemplo, nasci no dia 7.
Então, eu sempre gostei de estudar, de aprender, de buscar conhecimento e me tornei uma professora de numerologia e uma orientadora, né? Eu não fiz psicologia, mas fiz psicanálise. Eu gosto muito de orientar. Então, já está aí uma das minhas habilidades, né? Se você nasceu no dia 8, 17 ou 26, você veio para o comando. Então, você não gosta de receber ordens. Então, de repente, se você tem um negócio, você é aquele que vai comandar. Você vai ser o diretor da empresa, enfim. Porque você tem essa capacidade de realizar, né? Quem tem muito número 1, quem tem muito número 8, são aqueles que podem sim ter o seu próprio negócio, desde que saibam, né, o restante do mapa. Quem nasceu nos dias 9, 18 e 27 são aqueles que vieram para ajudar, que vieram para trabalhar com grupos, trabalhar com o público em geral, né, com grupos de pessoas, são aqueles que vieram para curar, então pode fazer medicina, pedagogia, enfim, cada número tem inúmeras profissões em que a pessoa pode exercer, né? Então, quando você elabora o estudo numerológico, você entende quem de verdade você é, qual é a sua missão de vida, qual é a melhor profissão, né? E se você nasceu para ser patrão ou para você nasceu para ser empregado, né? Olhando o seu nome também, você pode entender também um pouquinho das suas habilidades, né? Porque em cada pedacinho do mapa a gente tem essa característica. Então, por exemplo, uma pessoa que se chama Marcelo, tem a energia do número 4, o nome Marcelo. Então, todo Marcelo pode trabalhar como contador, como economista, engenheiro, porque ele tem essa qualidade da organização. Fernanda soma um número 9, né? E o número 9 é o número das pessoas que têm até alguma habilidade artística ou alguma habilidade criativa. E são pessoas que também se dão muito bem trabalhando com o público, né? O nome Marcos, Fábio, tem a energia do número 6, então também podem trabalhar em atividades onde cuidem, onde orientem, né? Então pode ser o psicólogo, o professor, o terapeuta, profissões em que ele lide com pessoas. É a melhor profissão do número 6, é lidar com pessoas. Pedro também tem a energia do número 4, né? Então o nosso nome também tem uma super influência nas nossas tomadas de decisão, seja profissional, pessoal. Na verdade, você vai entender quem é você. E caso você realmente resolva abrir a sua própria empresa, você tem que tomar um certo cuidado. Não é só arrumar um lugar bonito, um ponto bacana, um lugar que você até achou que era barato, então vou alugar esse espaço aqui porque está com um precinho bom. Você tem que levar em consideração uma série de coisas, né? As pessoas acham que abrir uma empresa é só escolher um bom nome, não é só isso. Um nome tem que ter compatibilidade com o ramo de atuação. Então, às vezes, a sua empresa não vai bem porque o nome que você escolheu tem a energia, por exemplo, você é um advogado, né? A tua empresa tem um nome, né? Advogados associados ou advocacia, e mais o teu nome, normalmente os advogados colocam o seu próprio nome, ou advogados associados, se é uma sociedade. E às vezes essa composição, né, quando a gente soma, o resultado seria muito legal para uma escola de educação infantil. Não tem nada a ver com o teu ramo. Então a tua empresa vai devagar. Ou você abriu um salão de cabeleireiro, né? O salão está bonito, bem montado, você gastou muito para inaugurar esse salão, mas aí o nome não é legal. O nome, quando a pessoa ouve esse nome, quando ela vê esse nome, né, que é super importante, quando o cliente visualiza o nome, quando ele ouve o nome, ele não tem uma boa relação com o que você faz, com o seu ramo de atuação. Ou qualquer outro tipo, né, de empresa que você queira abrir, seja uma empresa pequena, uma empresa grande, ela tem que ter um nome que tenha a compatibilidade com o ramo que você vai exercer. A data da fundação também é super importante, né? Às vezes você registra a sua empresa num dia que não é favorável, né? E às vezes a empresa vai mal porque aquele dia que foi registrado
não era um dia favorável, né? E o dia da inauguração também, o dia que você vai iniciar as suas atividades, também super importante, né? E muito importante quando é feito a análise da empresa, do nome, razão social, nome fantasia, data da abertura, é o mapa do empresário. Será que você está num bom momento para início? Então é muito importante, e também se for uma sociedade, se você combina com a pessoa com quem você vai fazer uma sociedade. Então olha aí, fica essa dica para você hoje. Se você realmente decidiu que você quer ter uma empresa, faça o seu estudo numerológico antes de tomar qualquer tipo de decisão. Veja o seu momento, veja as suas habilidades, vamos escolher um nome bacana para a sua empresa, para que você realmente tenha sucesso, tenha prosperidade, porque você levou em conta vários detalhes, né? E que muitas pessoas acabam deixando para lá, acabam não levando em conta esses detalhes e a empresa acaba não dando certo. Já aconteceu várias vezes, né? Eu me lembro de uma senhora uma vez que veio fazer o mapa e queria abrir um salão de cabeleireiro na praia. E quando eu olhei o mapa dela, ela não estava num período favorável. Eu falei, não vá, não inaugure, não comece agora, porque você não está vivendo um momento favorável. Aguarda mais um pouquinho. Ah, mas eu preciso ir, eu já aluguei o espaço, eu tenho que me mudar para lá. Então tá bom, a pessoa corre o risco. E ela foi. E no ano seguinte ela voltou e comentou que fechou, porque a empresa não deu certo, o lugar não era legal, ela também não estava no momento legal, e assim é que acontece, tá bom? Então, se você gostou deste vídeo, compartilha com seus contatos, porque muitas pessoas, ao entenderem o quanto é importante fazer um estudo vocacional e um estudo empresarial, o quanto é importante para que tudo dê certo. Até o próximo vídeo.